Tudo bem, pessoal? Eu sou o Paulo, sou Product Owner aqui da TecnoSpeed, do Squad de Varejo. Eu sou o David, Scrum Master da equipe de varejo também. E hoje a gente quer conversar, bater um papo um pouquinho com vocês sobre como está o panorama atual no Brasil, como está a situação atual do Brasil no quesito de documentos fiscais eletrônicos, mas focado no varejo. Como que tá, o que os estados utilizam, quais os modelos que temos. Vai ser um bate-papo dinâmico assim mesmo, só para a gente entender o básico, como que está essa ideia. Bom, eu vou começar aqui então. Como que tá? Hoje em dia a NFC, exclusivamente a NFC, ela está sendo utilizada em 23 estados, mais o Distrito Federal. Isso. Lembrando que tem o SVRS, né, que é o servidor do Rio Grande do Sul, que contempla 12 estados, então mais ou menos 12 estados. Então dos 23, 12 ainda utilizam o Rio Grande do Sul. Que é um servidor só. Legal. E assim, por que a maioria dos estados, como nós vimos os 23, escolheu a NFC 23 mais 1, né, com o Distrito Federal? Assim, primeiro uma passagem histórica rápida, a NFC ela veio em substituição ao famoso cupom ECF, aquela impressora ECF que tinha. Isso. E aí a NFC ela veio com uma outra pegada. A ideia dela era ser eletrônica, né? Melhorar a agilidade, deixar a coisa mais rápida ali e também melhorar a sonegação fiscal, acabar com a sonegação fiscal, na verdade, né? Eles estão tentando cada vez diminuir, né? E você tendo um projeto eletrônico de nota, de cupom, né? Facilita também a questão da auditoria, né? Da fiscalização, Exato. De controle, deixa muito mais organizado a emissão, né? Já tinha um NFE, né, que estava dando muito certo, então a NFC veio ali idêntica ao NFE. Lembrando que a NFC é praticamente uma cópia do NFE, né? Só não tem todos aqueles eventos que a NFE tem só alguns, né? E tem um fluxo ali, uma parte de contingência ali bem diferenciada, né, que a gente daqui a pouco já entra nesses detalhes. Mas beleza, então esses 23 estados mais o Distrito Federal atualmente utilizam a NFC. O mais recente agora que entrou foi Minas Gerais. Entrou ali no padrão comum, um padrão mais aceito, vamos dizer assim, no Brasil, mais utilizado, né? E assim, como que funciona? A ideia é simples. Existem rotas ali, existem links para os servidores, onde eu faço um envio, eu faço uma consulta, eu faço um cancelamento, eu faço uma utilização de numeração, né? E assim, se eu sou de Minas Gerais, se eu sou do Paraná, se eu sou de Tocantins, então eu utilizo esses links dos servidores, envio minhas notas, eles respondem, enviei uma nota, ele respondeu, autorizada com sucesso, posso fazer uma consulta, posso cancelar. É um fluxo básico que já está bastante conhecido, vamos dizer assim, no país. O bom da NFC nesse caso é que a contingência da NFC, eu pessoalmente achei muito mais simples que as contingências da NFE, né? Por mais que ele seja uma cópia do NFE, a contingência foi simplificada, né? Ficou bem mais fácil de entender o que deve ser feito quando você perde a conexão numa máquina, quando você manda a resposta para o servidor da Cefaz e ele não responde. É tudo uma contingência só, né? Exato. Porque isso é verdade, eu considero, acho que o grande forte da NFC atual aí que a gente tem é a contingência. Porque o que é o diferencial? Para o varejo, o que é o varejo? É ali, a frente de caixa, é a fila, é uma fila no supermercado, é uma fila numa loja. Então você não pode simplesmente parar de emitir. Pessoal, não estou emitindo nota, desculpa, vocês vão ter que esperar. Você não pode fazer isso. Então, o que é o grande ponto forte da NFC? É a contingência. Porque você não pode formar fila, você não pode deixar o seu consumidor nervoso ali na fila. Então, o que foi a grande sacada deles? Eles criaram a contingência offline. A contingência offline basicamente perdi a conexão com a internet, ao invés de eu parar de emitir nota, não, eu continuo emitindo a nota normalmente offline aqui no meu caixa, vou emitindo, vou passando, vou imprimindo o cupom fiscal. Lembrando que nessa parte de emissão offline, você tem que ter um ambiente de armazenamento ali, nem que seja local, né? Porque se você perder essas notas que você está emitindo offline, né, nesse armazenamento da sua máquina local, depois como que você vai fazer a retransmissão, né, para a Cefaz? Então, é uma preocupação grande das empresas e até das software houses ter um lugar seguro para armazenar o XML de contingência, porque você tem que transmitir ele dentro de um dia, né? Isso, são 24 horas. Dentro de um dia você tem que transmitir aquele XML. Exatamente. Porque é isso, vamos supor, eu tive um problema sério, véspera de Natal, dia 24, teve um problema sério na Cefaz aqui do Paraná,
e eles não estão recepcionando nota. Eu vou virar para contingência offline, vou continuar emitindo, meu cliente vai continuar saindo com o cupomzinho fiscal impresso. Para o meu cliente final, ele nem percebeu, ele só vai perceber porque na impressão está escrito lá, emitido em contingência. Isso. Então eu continuo a emissão, minha fila continua andando. Ao voltar a comunicação, depois de 2 horas ou depois de 5 horas, o exemplo nosso que o Paraná voltou a recepcionar notas, aí eu sou obrigado a começar a autorizar essas notas, porque até então nenhuma foi autorizada. Então ali então eu começo a disparar em paralelo talvez ali, para não parar a fila aqui, eu continuo disparando. Eu começo a autorizar essas notas e vou dando vazão. Então de qualquer maneira essa nota vai ser autorizada e meu cliente saiu com o cupom fiscal impresso ali, bonitinho da loja. Né? É legal observar que a impressão do cupom em contingência, né, da NFC em contingência, o consumidor consegue consultar no site e vai aparecer a nota lá. Exatamente. Com os dados da consulta, mas tem uma observação lá falando que a nota foi emitida em contingência. Exato. E se ela não for transmitida, ele tem que registrar uma reclamação. Isso, né? Isso é um dos problemas. Porque isso indica que a empresa varejista está sonegando, né? Não está emitindo nota. E esse é um dos riscos da NFC que eu considero. Porque se eu entrei em contingência e estou emitindo notas, eu tenho que garantir que essa nota vai ser autorizada. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Estou emitindo. Aí, por um determinado motivo, não sabemos explicar, a nota começou a ser rejeitada porque meu imposto está calculado errado. O imposto que eu estou passando está calculado errado. Então vamos imaginar que eu emiti 200 notas em contingência num dia lá, por algum motivo, e essas 200 são rejeitadas porque meu imposto está calculado errado. O que é o grande problema? O meu consumidor, ele saiu da minha loja com uma impressão, mão, né? Exato, com a nota, com o QR Code, tudo certinho. Só que eu não consegui autorizar essa nota dele porque deu contingência. Ou seja, se vamos supor que daí o consumidor chegou na casa dele e decidiu ler lá o QR Code por curiosidade ou porque ele guarda às vezes as informações, aí ele viu que vai o quê? Vai abrir um site vazio, né? Não vai abrir, não vai conseguir carregar a página. Vai ver que não existe a nota. Exato, né? Não existe o link porque ali. Porque a nota foi rejeitada. E nesses casos é legal porque dentro do mesmo mês você consegue retransmitir a nota, mudando, arrumando a rejeição, você consegue transmitir com a mesma chave. Então o consumidor conseguiria consultar a mesma nota se você arrumar a rejeição e manter a mesma chave, né? O problema é quando vira o mês. Quando vira o mês, quando você emite uma nota no dia 30 e tem que reemitir ela no dia 1. Aí muda a chave e fica complicado. Tem que fazer todo um fluxo ali que a gente vai entrar mais a fundo em outros vídeos, né? Isso, exato. Mas assim, não tem milagre. Então aconteceu isso, felizmente o seu cliente, o consumidor vai ficar com uma nota inválida e a gente orienta a fazer trâmites, entrar em contato com a Cefaz, mas a gente vai entrar mais profundamente isso mais para frente. E assim, então, voltando aqui que é o forte do NFC, então eu tenho essa comunicação rápida, eu tenho uma contingência que funciona e que evita filas na frente do meu caixa. Mas ainda tem outros detalhes, né? Que assim como a NFE não pode haver pulo de numeração. Por exemplo, se eu estou emitindo contingência, eu tenho que garantir que eu estou incrementando a numeração ali, não importa se é contingência ou se é ambiente normal, não pode haver brechas na numeração, né? É igual a NFE nesse aspecto, né? Não pode ter pulos. Exato. Se tiver, você tem que ou inutilizar ou reaproveitar essa numeração, né? Para não ter furos. Não pode ter furo. E lembrando que a Cefaz é até o 10º mês subsequente que ela avalia e verifica se você tem pulo na numeração. E assim, até também formalizando outros pontos, a contingência offline, ela não pode ser utilizada como assim, a Cefaz está demorando um pouquinho para responder, está lá demorando 3 segundos para autorizar a minha nota, eu vou entrar em contingência aqui porque eu quero entrar. E você começa a fazer isso todo dia, semanalmente. Tem que tomar cuidado, porque a Cefaz está de olho nisso. Então, se ela verifica que você está emitindo muito em contingência e o seu vizinho não está, ou você está emitindo muito contingência e no histórico dela ela vê que em nenhum desses dias que você emitiu contingência ela estava fora do ar. Ela vai atrás de você, ela vai querer explicação, ela vai te atuar, ela vai perguntar por quê, ela vai querer uma explicação. Por que você está emitindo tanto em contingência, sendo que seu vizinho aqui não está, ou sendo que eu não estava fora do ar aqui? Lembrando que antigamente tinha grandes redes aí de fast food que emitiam em contingência o tempo todo. Exato. Eu não sei como que elas não eram auditadas, né? Não recebiam uma multa, não sei se elas têm algum tipo de parceria, né? Porque é normal receber essa intimação, vamos dizer assim, da Cefaz. Então, assim, ela tem que ser usada com cuidado ali. Realmente você tem que usar porque você está precisando
utilizar aquilo. E tomar cuidado com essa numeração. Por quê? Porque você está enviando notas offline. Depois você começa a autorizar tudo online. E uma dessas notas deu problema, uma dessas notas eu não consegui enviar. Vai ficar uma brecha na numeração para a Cefaz. Então, assim, de primeiro momento aqui falando, parece uma coisa muito simples, mas ela tem diversos detalhezinhos que se você não se atentar, se você não tomar cuidado, dá problema, dá multa. Tem um cenário que é complicado também, chato assim de resolver, que é quando você emite várias notas em contingência e a hora que você vai transmitir, por algum motivo, algum erro do sistema, não sei, você emitiu todas essas contingências com numeração repetida. Aí dá um monte de duplicidades, né? Exatamente. Aí você tem que... Não tem uma maneira assim fácil, você vai ter que remitir todas essas notas com nova numeração, né? Exato. E o que a gente recomenda é fazer uma denúncia espontânea para a Cefaz, né? Avisar que você fez esse erro, né? Não esperar que eles venham atrás de você, né? Exato. Uma recomendação nossa é isso mesmo, porque a denúncia espontânea, ela demonstra um bom grado, ela demonstra assim, ó, eu estou indo atrás de corrigir. Felizmente aconteceu isso. E eu estou aqui indo atrás. Então, o que isso evita? Se o consumidor lá na frente for consultar, ver que a nota dele não existe e denunciar você já tem esse respaldo aqui, ó. Você já foi proativo, você já fez uma denúncia espontânea, você já disse que teve essa falha. Então, isso é visto com bons olhos pela Cefaz. Então, é o que a gente sempre recomenda. Mas, assim, a numeração que eu queria dizer... Porque, assim, pensa bem, você está offline, então... não tem nenhum controle ali. Não tem como eu saber se eu estou... Porque tem esse cenário que eu posso ter emitido 100 notas repetidas, mas pode ter um cenário que eu errei a série, eu estava na série 1, sem querer na contingência offline, eu fui para a série 2. Imagina assim, eu estou na série 1, aí eu já estou na nota número 1000. Aí quando eu entrei em contingência, por algum motivo eu entrei na série 2 e eu continuei na nota 1001, porque é onde eu estava antes. Aí você pulou 1000 Exato, números. você pulou 1000 números da série 2. Então você tem que correr atrás de inutilizar esses 1000 números que estão na série 2. Então, é que nem eu disse, já só reforçando, parece simples, mas tem N cuidados ali, N pontinhos que tem que fechar para não dar o problema, principalmente offline, né? Também lembrando que a autorização é 24 horas, né? Mas tem vários casos que você consegue emitir depois de 24 horas. Exato. Mas a Cefaz, ela já responde na própria resposta, ela fala... nota fora do prazo, autorizada, mas fora do prazo. Então, que é outra coisa que pode dar... Eu acho que eles vão, depois de um tempo, eles fazem uma auditoria lá e falam, ó, esse cara está emitindo muito fora do prazo, está muito estranho isso aqui. Exatamente. E manda um fiscal lá bater na porta, né? Exatamente. E assim, como nós dissemos no começo, que existe também os servidores SVRS lá do Rio Grande do Sul, mas para o emitente, para o consumidor ali, isso não muda nada, é simplesmente uma questão da Cefaz. A Cefaz decidiu utilizar esse servidor do Rio Grande do Sul. Em questões de links ali, continua igual. Um exemplo, Tocantins utiliza SVRS. Sim, utiliza mesmo, então eu acertei sem querer. Para nós desenvolvedores ou para o desenvolvedor de software ali, o link ainda é do Tocantins. Fica invisível ali para ele que é do SVRS. Na verdade, muitas vezes eles colocam SVRS O link, lá, né? na verdade, ele é o mesmo, só que... As pessoas acham que é estados diferentes, né? Porque você configura estados diferentes. Mas o link é o mesmo. Então, quando cai esse link, cai todos os 12 estados. Isso é um problema. Aí chove atendimento em todas as empresas, software houses que trabalham com esses estados. Né? Para nós aqui, quando o SVRS está instável, é os dias de maior suporte. Porque cai 12 estados e vira aquela correria aqui. Sim. Então, é um cuidado aí que o Rio Grande do Sul tem para manter. Mas assim, o lado bom é que é difícil isso acontecer. Normalmente é um servidor bastante estável. Sim, isso é muito bom. Legal. Então o fluxo de emissão é esse. Você envia, você faz a consulta, imprime, seu cliente sai da loja com o cupom fiscal, o consumidor, na verdade, né? Porque assim, para o consumidor, o cupom fiscal é a nota dele, mas na verdade ali é só uma representação em papel, né? A nota mesmo é um XML que depois é enviado ao cliente. Tem também os eventos, né? Então, exato, tem os eventos. De inutilização, cancelamento. E agora, que é mais novo, o cancelamento de substituição, né? Exato. Que é aquele cenário que a gente falou que você emite uma contingência para corrigir uma nota que foi em modo normal, você realiza o cancelamento de substituição, falando, ó, essa contingência substitui essa nota em modo normal. E manda esse evento para a Cefaz, né? Exato. Isso nasceu, se eu não me engano, mais por uma questão que o Rio de Janeiro estava exigindo isso. E foi por questões de burlar ali, né? Eles estavam percebendo que estava acontecendo muito cancelamento de notas que nem estavam na Cefaz, eles estavam querendo entender por que está cancelando tanta nota assim.
Então eles criaram isso, que você precisa vincular uma nota a outra para cancelar. E isso vai fazer o quê? Isso vai amarrar a nota que está sendo cancelada, que foi autorizada, vai ficar muito mais fácil para eles auditarem, por exemplo. Porque essa amarração antes, né, esse link entre elas, ficavam no sistema local da software house. Só ele sabia, né, que essa era igual a essa. Pelo CNF, agora né, não. Agora a Cefaz também sabe por esse evento. Só aproveitando para explicar, acho que é bom explicar um pouquinho do CNF, NNF, né, o que é. Legal, sim. O CNF, ele é o código da nota fiscal, né? Esse campo ele é pro contribuinte, né? Ele é para a empresa que emite, para ele controlar as notas, ele tem um número ali sequencial. Lembrando que agora entrou aquela regra, né, em vigor, que você não pode mandar CNF com tudo o mesmo número, números sequenciais, né? Ou tudo zero, né? Exato. Então isso aí meio que foi meio esquisito. É estranho porque assim, eles nunca, até então a Cefaz nunca olhou para isso, ela não se importava com o CNF, porque o CNF teoricamente é de cuidado ali do software, né, do RP. E agora, de repente, ela lançou isso, querendo tomar um cuidado maior. O problema maior dessa regra é que várias empresas usavam o CNF igual ao NNF. E agora tem uma regra falando que não pode. Não pode ser mais, exato. Então o CNF tem que ser diferente do NNF. E o NNF é de controle da Cefaz, que é o número da nota. Você manda o NNF, você fala, essa é a nota 5. E a Cefaz só vai aceitar uma nota 5 para aquela série e aquele ambiente. Então você não pode ter duas notas com NNF 5 para a mesma série, né? E ambiente também. E na duplicidade. Exatamente. E é isso, a impressão é o cupomzinho fiscal, que acho que já é conhecido por todos, né? Que tem ali o QR Code, tem impressão QR Code lateral. A Cefaz não obriga nenhuma, mas ela dá os modelos ali que você pode seguir. Sim. Lembrando também que por causa da impressão, né, do QR Code, a Cefaz você precisa ter um código, que é o CSC. Você adquire esse código acessando o portal da Cefaz, lá, né, realizando o cadastro. E esse código você tem que configurar para você calcular o QR Code, né? Para você falar, esse QR Code é da minha empresa, sabe? É como se fosse um token, uma assinatura, né? Então, isso também você tem que cadastrar, né, esse token. Isso, exato. É um pouco recente também, né? Que começou a exigir isso. E assim, é tudo visando segurança, tudo visando amarrar ali. Porque assim, a NFC nasceu de um jeito e conforme você fazia auditando, ia vendo falhas, ela começou a fechar aqui, fecha ali, deixa um pouco mais rigoroso aqui. Basicamente tudo é para evitar fraude, né? É lógico que assim, cada mudança dessa a gente sofre, né? A gente que é software house. Mas no fim eles estão tentando só melhorar e garantir mais segurança, né? Fechar o cerco, que eles falam. Exato. E assim, falando também, voltando em contingência ali, que eu só esqueci de comentar, que a gente falou muito da contingência offline, mas na teoria, no manual ali, na legislação, existe também a contingência EPEC. A contingência EPEC é idêntica à contingência EPEC do NFE, que é um resumo da nota, que depois você tem que autorizar a nota verdadeira. Mas por que nós não vamos nem entrar muito nesse quesito? Porque até então, somente o Estado de São Paulo habilitou um servidor de EPEC. E ainda assim, eu não sei nem se ele chegou a ser utilizado, eu sei que existe um link lá e existe a informação que o EPEC funciona em São Paulo quando eles avisam previamente, vamos ativar o servidor do EPEC. E por que São Paulo ativou isso? Muito provavelmente por questão do SAT. Como nós vamos entrar daqui a pouco em maiores detalhes do SAT, o São Paulo também aceita NFC, porém em São Paulo não existe contingência para NFC. Porque a contingência do NFC, ou seja, se der problema no servidor de NFC de São Paulo, você deve enviar um SAT. Não existe contingência offline. Então, por isso, eles também estão com o EPEC, ela ativa. Então, se der problema no servidor de NFC, você teria ainda a opção do EPEC. Porém, como eu disse, eu não vi ainda em produção, pelo menos eu não vi ainda em produção esse link ativo. Eu sei que ele existe, está lá, mas nunca vi funcionando ainda. Então, sobre o EPEC, acho que não compensa entrar, detalhar muito, né? Vamos esperar mais conclusões, detalhes ali também, cenas do próximo capítulo. De NFC acho que fechamos, assim, de modo geral, uma visão bem resumida, né? E é isso, então como eu disse no início, são 23 estados mais o Distrito Federal e dos que faltam é São Paulo, que o documento oficial, vamos dizer assim, é o SAT. SAT, na verdade, é o aparelho, né? Mas depois a gente dá mais detalhes também. O Ceará, que está vindo com o MFE, que é parecido com o SAT, mas tem detalhes diferentes ali. E Santa Catarina, que ainda não definiu exatamente qual documento vai ser. Está em discussão, né? Sim, ainda está em discussão. Eles disseram que provavelmente vai ter um aparelho físico ali igual o SAT, mas não vai ser um SAT. Então, tá nessa. Ainda não tem nada conclusivo para Santa Catarina. Mas é isso. Acho que para a NFC ficou legal, né? Beleza. Isso sobre o SAT, pessoal. Atualmente, SAT é utilizado somente pelo estado de São Paulo.
E por que ele foi criado? São Paulo estava visando melhorar a sonegação, porque eles acharam ainda que NFC poderia haver ali maneiras do emissor ainda sonegar alguns impostos, e eles vieram com a ideia do SAT. O SAT basicamente é um aparelhinho físico mesmo, para quem nunca viu, que parece até um modem, né? A primeira vez que eu vi um, você achou que fosse um modem? E ele é responsável pela comunicação. Por que ele foi criado visando reduzir a sonegação? Porque toda a parte de contingência, o responsável é o aparelho SAT. Então, como que funciona? Ao invés de você fazer uma requisição direta ali para um servidor, como a gente comentou, você enviar direto para o SBRS ou enviar direto para o Cefaz do Paraná, você faz o envio para o aparelho e o aparelho se responsabiliza em comunicar com a Cefaz. Isso. O aparelho controla toda a contingência, né? Você comunica o aparelho através de uma DLL, exato, né? uma DLL. Quem é técnico vai entender. E essa DLL comunica o aparelho e vai armazenando tudo ali dentro do aparelho, as notas. E depois de um tempo o aparelho sozinho vai transmitindo para a Cefaz. Assim como numeração, né? O aparelho se preocupa com numeração. Você não manda numeração, não manda um monte de campos. Então assim, a ideia é legal. Teoricamente tira uma carga ali do RP, tira uma carga do emissor. Por quê? Porque ele não precisa se preocupar com numeração, não precisa se preocupar com contingência, que tudo o aparelho vai se virar com isso e conforme ele encontrar rede, ele vai autorizar essas notas. Mas na prática, lógico que existe alguns probleminhas, porque a gente envolveu mais uma variável. Exato, mais um ator na história ali, que é o aparelho SAT, um aparelho físico, aí é feito por outras empresas. Existe aí o SAT da Eugin, existe o SAT da Bematec. Tem várias empresas fabricando SAT. Cada empresa tem uma DLL específica. DLL própria. Dependendo da plataforma, se é 64 bits, 32 bits, são DLLs diferentes. Então eles adicionaram várias variáveis que podem deixar pior o cenário ali, o ambiente de configurar para começar a emissão. Mais dependências, né? Tem que começar a levar DLL. Lembrando que para você emitir o SAT, né, você faz o cadastramento na Cefaz e depois do cadastramento ainda tem vários passos que você precisa seguir. Você precisa solicitar o aparelho, ativar o aparelho, criar um código de segurança, criar uma assinatura do contribuinte. Exato, sim. Então vem várias coisas ali a mais que na verdade era para facilitar, né? Então ficou bem balanceado, assim, facilitou, mas nem tanto. Né? Exatamente. Assim, a impressão, tem uma impressãozinha também do compor fiscal, que também é em 80mm, mas ela é um pouquinho diferente de uma NFCE, ela tem um código de barras também, além do QR Code, né? Sim. Mas basicamente foi isso. São Paulo então quis fechar um pouquinho mais a porta ali para possíveis sonegações que a NFC permitiria. Mas assim, um pouco tempo ali depois, São Paulo também começou a permitir o envio de NFC. São Paulo então, também tem um servidor NFC com o mesmo funcionamento que os demais estados do Brasil. Mas tem um porém também. Para você ser um emissor de NFC no estado de São Paulo, você é obrigatório a ter um aparelho SAT ativo. Por que eles dizem isso? Porque você tem que ter a contingência. Então, qualquer problema que dê nessa NFC, eles têm que garantir que você vai conseguir emitir essa nota. Então, você tem que ter um aparelho ativo, ali nem se for guardado na sua gaveta, mas ali no momento da homologação, no momento que a Cefaz te autoriza, ela exige ver que você prove que você tem esse aparelho SAT ativo. Lembrando que tem alguns aparelhos que, eu não sei se é todos, né, mas eu já vi alguns aparelhos que ele funciona até um tempo fora da tomada. Verdade. Ele tem uma bateria interna. Exato, né? isso é legal também. Isso é muito legal. Então você ainda não fica refém da energia nesse caso, né? Mas é isso, então se eu quiser emitir NFC para São Paulo, eu sou obrigado a ter um SAT. E como eu disse também anteriormente, a NFC não tem a contingência offline em São Paulo. Então, caiu o servidor de NFC, eu tenho que ir para o SAT, ir para esse aparelho que eu tenho guardado na minha gaveta, ou se a Cefaz lá subir o servidor EPEC, enviar um EPEC. Pelo que eu entendi, assim, a recomendação principal é o SAT. É o SAT. O SAT é o principal, primeiro. Ali. A NFC seria uma contingência. Exato. Só que tem clientes, eu já vi algumas empresas que optam por emitir o NFC somente e ter o aparelho guardado caso aconteça algum problema com o servidor da NFC. Né? Que eu acho que o problema mais comum que a gente encontra aqui são softwares web, né? Eu tenho um e-commerce web e o aparelho SAT ele é físico, ele está aqui. Então isso começa a dificultar, como que eu vou fazer essa troca de arquivo? Meu sistema é 100% web, eu preciso ter esse aparelho físico aqui. Então assim, esse tipo de cenário começou a fazer muita gente ir direto para a NFC. Voltando naquilo que eu disse, trouxe uma complexidade ali de configurar o ambiente, né? Num servidor mesmo, como que você vai ter vários aparelhos para ter várias emissões, sabe? Teve uma dificuldade. Exato, sim, aumentou um pouquinho ali o problema, às vezes até de um rollout, de cenários no geral, né?
Mas assim, basicamente é isso, o demais é a mesma coisa, eles têm validação de regras de negócios, notas são rejeitadas também, tem cancelamento. Ele segue um padrão ali de NFC, assim, tem, né? Cancelamento, tudo normal. Dá pra dizer que só teve essa camada a mais aí do aparelho, né? Sim. E esses poréns aí, DLL, impressão, pequenos detalhes. Ele tem alguns métodos diferentes, né? É um documento diferente. Sim, é um documento diferente, exato. Que segue a mesma linha assim, do NFC, mas ele tem métodos diferentes. A ideia, né? A ideia do NFC se manteve ali. Dá pra dizer que eles pegaram o NFC e fizeram da maneira deles ali. Então, eu não sei, a gente comentou que SAT é o aparelho, né? Sim, documento mesmo é CFE. Exatamente. Mas aí, como o aparelho ficou famoso, todo mundo chama de SAT. Né? Exato. Acho que é isso. Sobre SAT, acho que não tem muitos detalhes, não. Bom, e por último agora, vamos falar um pouquinho do Ceará, que é o MFE. É um documento relativamente recente também. E assim, resumidamente também, como que dá pra gente comparar? Ele parece muito com o SAT de São Paulo, porque o MFE também é um aparelho, parecido com o modem também, bem parecido com o SAT. É igualzinho o SAT. Só que o que aconteceu? O Ceará, ele decidiu adicionar uma camada a mais. Também, porque o Ceará também falou, NFC dá pra... Eu posso aqui burlar essa contingência. São Paulo falou assim, então vamos pôr o SAT pra gente diminuir isso. E o Ceará achou que ainda dava pra você... sonegar ali, e eles adicionaram mais uma camada que é o integrador fiscal. Isso. O integrador, ele é ele vai instalado na máquina que está conectado ao aparelho MFE. O integrador é um aplicativo que vai instalado na máquina, né? Feito em Java, eu acho que é Java. Não tenho certeza. É feito em Java. Mas e tem essa camada a mais. Em vez de você mandar direto para o aparelho, você manda para o integrador. Qual que é o problema assim, que ele trouxe assim, para os desenvolvedores, né, nesse caso? O integrador só aceita pasta, né? Só arquivos em pasta. Você joga o arquivo numa pasta, ele consome, envia e te devolve em outra pasta. Mas na verdade, recentemente mesmo, deve ter que ser coisa de uns 6 meses, eles permitiram o envio pela DLL, só o envio. As demais comunicações continuam sendo pelo integrador, porque eles têm um monte de comunicação. Não adianta muito, né? Mas porque você precisa fazer o resto também. O que eles recomendam? Eles falam assim, o envio você manda direto para a DLL e com uma thread aqui em paralelo você vai fazendo as demais consultas ali utilizando o integrador. Isso. Mais ou menos a indicação que eles dão. O documento, o CFE-MFE, ele é o mesmo documento do CFE-SAT, é o mesmo layout, né? Sim, a impressão é a mesma. O que mudou foram os métodos, né? Tem vários métodos a mais, métodos de pagamento, de validação do pagamento. Exatamente. Tem várias coisas a mais que ele trouxe, né? Talvez até por isso que colocaram essa camada do integrador, não sei, né? Sim. Porque a gente não sabe direito por que fizeram essa camada. E assim como São Paulo, que a gente disse que São Paulo acabou dificultando um pouquinho porque você colocou mais uma pessoa na jogada ali, mais um ator que é o SAT, o Ceará ainda adicionou mais uma camada que é o integrador. Então você comunica com o integrador comunica com o aparelho SAT se comunica com a Cefaz do Ceará e vem retornando. Aí a Cefaz dá para o aparelho retorna para o integrador retorna para o sistema. A gente até brinca que Santa Catarina, que está sem nada ainda, né? Ele vai trazer uma quarta camada, né? Porque está sempre evoluindo. Uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Não briga com isso não, nossa. Então é isso. Então, basicamente o documento é o mesmo, são algumas comunicações a mais e tem esse integrador. Tem alguns detalhes, por exemplo, o integrador ele é feito em Java, então ele não funciona no XP, por exemplo. Ele tem alguns probleminhas que determinados cenários, ele entra em loop. A gente pegou bastante cenários assim que nós não soubemos explicar. Bastante problemas. Mas o integrador ele funcionava de uma maneira diferente, assim. Mas pelo que eu notei, eles estão trabalhando. Estão lançando versões. Tem sempre versões novas, exato. É até bom ficar sempre atento na Cefaz, lá no portal deles, porque tem sempre bastante atualização. Agora veio essa novidade de que o envio pode ser direto pela DLL, então. E também, recentemente, porque assim, quando começou o projeto, eles tinham um MFE e a ideia era o NFC ser a contingência do MFE. Ou seja, quando o Ceará avisasse, vamos desligar aqui o servidor, ativem a NFC. Todos os RPs ali tinham que virar para emitir NFC. No início a ideia era essa. Agora, recentemente, eles começaram a permitir o envio de NFC também de acordo com o rendimento bruto ali da empresa. Se não me engano, até faturamento bruto. Até 250 mil, se eu não me engano, você pode emitir uma NFC. Você não precisa emitir um MFE. Né? Sem usar o MFE. Porém, tem um outro detalhe diferente de São Paulo. Eles permitem emitir a NFC, que é o mesmo layout. Mas a NFC também passa pelo integrador.
Então, assim, você não precisa utilizar o aparelhinho MFE físico ali, mas você precisa utilizar o integrador. Então, é o mesmo esquema, você manda para o integrador entende que é uma NFC aquilo, manda para a Cefaz retorna, tira ali o MFE da jogada, né? Mas continua sendo obrigado a utilizar o integrador deles, o integrador fiscal. Mas assim, já foi um não um avanço, já foi uma melhoria legal, assim, porque a gente percebeu que muitos clientes decidiram partir para NFC. Todo mundo que estava com 250 mil a menos ali decidiu emitir NFC. Como o NFC é um documento mais velho, antigo, né? Tá mais consolidado, estados, né? Ele funciona... O pessoal, os desenvolvedores sabem como ele é feito, assim, né? Estável. Então eles optam por usar NFC quando eles deixam, podem, né? Quando eles podem. Isso. Exato. Mas assim, é só até o rendimento de 250 mil até então. E é como São Paulo também. A Cefaz em si prefere o MFE. Então, se você perguntar para eles, eles vão dizer assim: o documento principal nosso é o MFE. O CFE, MFE. O NFC é só ali, em determinados casos, a contingência, se você quiser. E a parte de contingência é igual, né? Também o MFE, quem cuida da contingência é o aparelho que se vira com isso, ele que vai armazenar as notas ali e mandar depois. Esse básico é manter. É basicamente um SAT com essa camada a mais aí de integrador fiscal. Acho que basicamente é isso também, né? Também tem regra de validação, mesmo esquema do SAT, do NFC. Eu acho que é isso, né? No geral é isso. Como eu disse também anteriormente, Santa Catarina ainda não definiu o documento dela. Os demais estados é isso, NFC, SAT e MFE. Acho que é isso, né, David? É isso, obrigado. Não tem mais nada. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.